Olá, alunos do curso de Engenharia Agronômica do quarto período. Que vocês tenham uma boa semana, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós daremos continuidade às nossas aulas sobre auxinas. Bom, uma sexta função que a auxina apresenta na planta é em relação aos frutos e às folhas. Essas possuem uma camada de abscisão, pela qual elas caem. Na verdade, gente, o ponto de abscisão é aquele ponto onde há queda de flores, frutos e folhas. Essa camada não se forma enquanto o fruto e a folha são verdes e sintetizam auxinas. Ao amadurecerem os frutos e as folhas, a auxina deixa de ser produzida e a camada de abscisão se forma, provocando assim a queda de folha, flores e frutos. Em doses relativamente pequenas, as auxinas também promovem o enraizamento de estacas, sendo por isso muito úteis na propagação assexuada dos vegetais. Uma vez, gente, que a estaquia é uma prática de propagação vegetativa extremamente utilizado nos setores de olericultura, floricultura e fruticultura. A estaquia ela é baseada na regeneração dos tecidos e surgimento das raízes adventícias na base da estaca. Então vamos entender um pouquinho como que ocorre esse fenômeno. Em primeiro lugar, a estaquia ela pode ser feita de caule, de folhas e de raízes. De raízes, na prática, é a menos utilizada delas. Nós temos a maior parte das estacas feitas por segmentos de caule e algumas feitas por enraizamento de folhas. No entanto, nós temos aqui, por exemplo, uma estaca lenhosa, ou seja, aqui nós já temos a camada de suber, né? Formando aqui a estaca. Uma estaca lenhosa, gente, por exemplo, é de roseira, né? Na roseira, nós só usamos a estaca lenhosa, ou seja, a estaca lenhosa que enraiza. Nós temos que ter a presença aqui de gemas, que vão ser essas gemas aqui, que vão formar as brotações da planta. Essa estaca, ela é colocada no substrato e parte dessa estaca que vai ser enterrada, ela forma raiz adventícia. Nossa, mas não é um caule? Como então forma uma raiz? Porque o vegetal, ele tem o que nós chamamos de totipotência celular, que é a capacidade que cada célula vegetal tem em formar um indivíduo idêntico. Então, aqui nós vamos ter um caule que vai formar um sistema radicular. No entanto, a roseira, por exemplo, ela é uma eudicotiledônia. Toda eudicotiledônia, propagada por semente, tem raiz pivotante. No entanto, a raiz pivotante ela tem origem embrionária. E aqui nós vamos ter um caule. Neste caule aqui vão formar raízes adventícias. O que são raízes adventícias? Aquelas originadas a partir de um caule adulto. Essa é uma característica da planta que é propagada por estaquia. Ela não forma raiz pivotante, mesmo sendo uma dicotiledônia, e sim raízes adventícias, devido à totipotência celular. Quando este caule é enterrado, a planta entende que num ambiente escuro há necessidade de formação de sistema radicular. Como nós podemos observar aqui, uma estaca que estava parte dela enterrada, já com as raízes adventícias. Aqui nós podemos observar na prática, né, as estacas de folhas como as suculentas. A maior parte das suculentas, elas são propagadas devido às suas folhas. Nós temos, né, na folha, presença de uma gema. Essa folha, à medida que ela cai no substrato, ela vai formar o sistema radicular e a parte aérea, formando aqui uma nova planta. É uma planta hoje comercialmente extremamente importante. Dentre as plantas ornamentais, hoje, as suculentas, elas têm um destaque muito grande no mercado consumidor. Por ser de fácil propagação, são plantas de custo baixo no mercado. É lógico que nós temos aquelas que têm preços mais elevados, mas, de uma maneira geral, são plantas que têm um custo mais baixo devido à facilidade de propagação. Então, aqui, uma estaquia por
Na violeta africana também nós podemos observar a estaquia por folhas, né? Hoje na prática, gente, essa estaquia já não é tão realizada, porque hoje a maior parte da violeta é propagada por cultivo in vitro, né? No entanto, é uma prática que pode ser feita tranquilamente. Então, é retirado uma folha, né, da violeta, como nós podemos observar aqui na figura A. Essa folha que é colocada no substrato. Aqui no substrato, ela vai formar uma nova gema, né? Essa gema vai originar uma planta completa. Essa planta é destacada da folha, formando aqui uma planta idêntica à planta matriz. Na clonagem, na estaquia, gente, a estaquia é uma clonagem, né? Então, as plantas são exatamente idênticas à planta mãe. Uma das funções da auxina também é no enraizamento tanto de estacas herbáceas quanto lenhosas, né? Elas promovem, na verdade, a formação do sistema radicular primeiro, ou seja, o enraizamento. Então, aqui nós podemos observar o preparo de uma estaca herbácea. As estacas herbáceas, geralmente elas são menores, com aproximadamente 10 centímetros. E geralmente elas têm presença de folhas, né? Que ajudam aí o início da taxa fotossintética, porém, tem o problema também com a perda excessiva de água para a atmosfera. Então, na verdade, quando nós trabalhamos com estacas herbáceas, nós retiramos 2/3 da folha, deixando apenas 1/3. E a irrigação deve ser constante, porque senão desidrata e essa estaca acaba sendo perdida. Aqui nós temos uma estaca herbácea, né, com as folhas. Na minha opinião, eu tiraria 2/3 dessa folha, deixaria apenas um, né? Aqui um caule herbáceo e aqui essa estaca 100% enraizada. Ou seja, a auxina, ela favorece, né, esse enraizamento, a formação das raízes adventícias. Aqui nós temos também o enraizamento de estacas semilenhosas e aqui o enraizamento de estacas lenhosas. Tanto as semilenhosas quanto as lenhosas, elas têm que ser maiores, principalmente por causa da reserva delas, e dificilmente elas têm folha. Vocês podem observar aqui na estaca semilenhosa que ela está com folha e aqui ficou apenas 1/3 dessas folhas. Elas enraizam, lógico, devido ao movimento da auxina, e após esse enraizamento, surgem as brotações. Na verdade, gente, a estaca tem que enraizar primeiro, para depois surgirem as brotações. Se as brotações surgirem primeiro, ela utiliza a reserva da estaca, não tem raiz, depois não tem como essa planta absorver água e nutriente do substrato. Aqui nós podemos observar aqui uma estaca lenhosa, o início do enraizamento, a formação das raízes adventícias a partir do caule, e aqui as raízes totalmente desenvolvidas. Então, mesmo nas plantas dicotiledôneas, o enraizamento das estacas é formado por raízes adventícias, e não como pivotante, pois a origem da pivotante é o embrião. Associados a outros produtos, as auxinas são usadas na cultura de células e tecidos vegetais, fazendo com que haja não apenas a divisão celular, como a diferenciação destes tecidos em novas plantas. Este processo é denominado micropropagação e permite que se faça, a partir de algumas células, a clonagem de indivíduos. Aqui nós temos exemplos de algumas plantas cultivadas in vitro, né? Aqui nós temos uma estrutura de bioreator com a propagação de embriões somáticos do cafeeiro. E a micropropagação, ele é baseado também na totipotência celular. Na verdade, gente, a micropropagação nós podemos usar tanto sementes quanto partes de plantas para que essas plantas sejam clonadas. Então, tanto na propagação sexual quanto assexuada. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, onde a auxina 2,4-D é extremamente importante, né? Essa etapa aqui é de uma embriogênese somática em folhas de cafeeiro. Então, em primeiro lugar, o que é a embriogênese somática?
é a formação de embriões somáticos sem que haja a fecundação entre o grão de pólen e o óvulo. Aqui nós temos uma planta matriz do cafeeiro. Na verdade, gente, a clonagem do cafeeiro hoje arábica, né, não do canéfora, mas do arábica, ela não é realizada porque a estaquia ela é um método que não apresenta sucesso para o coffee arábica. Ah, mas o coffee arábica também não tem a totipotência? Tem, mas não é toda planta que tem capacidade de enraizamento. Então, aqui eu tenho uma planta matriz e o órgão mais abundante nessa planta são as folhas, né? Isso é bem evidente. Então, uma folha totalmente desenvolvida é retirada, levada para o laboratório, se faz uma asepsia nessa folha com álcool a 70% e hipoclorito de sódio a 1,25%. Logo em seguida, essas folhas são cortadas em 1 centímetro quadrado e levadas para um meio de cultura, geralmente em placa de Petri. Esse meio de cultura aqui tem todos os nutrientes que a planta necessita e ele é solidificado por uma substância gelatinosa que é o agar. Aqui, para que essas células da folha, na verdade, parênquima clorofiliano, que é dividido em parênquima palissádico e lacunoso, esse parênquima aqui, ele desdiferencia, né? Que é a capacidade que o parênquima tem de desdiferenciar, ou seja, de voltar ao seu estado meristemático, né? Então, esse parênquima clorofiliano, ele volta ao seu estado meristemático, dando origem aqui aos calos embriogênicos, que nada mais são do que inúmeras células meristemáticas. Calos porque eles não têm forma. Vocês podem ver que como desaparece totalmente o formato da folha. Aqui esses calos, né, se multiplicam, né, tanto em meio sólido como em meio líquido, e essas células se multiplicando darão origem aos embriões somáticos. Aqui nós temos a fase de regeneração, que são as células meristemáticas que darão origem a um embrião somático, idêntico à planta mãe, no entanto, morfologicamente idêntico ao embrião. E aqui nós temos uma estrutura de bioreatores do tipo Rita. Esse bioreator aqui, gente, ele funciona da seguinte maneira. Essas mangueirinhas aqui, elas injetam ar que vem de um compressor, tipo um compressor desse de tinta, né, de pintura. Aqui eu tenho um meio líquido. Uma vez que esse ar é injetado aqui, esse meio líquido borbulha e ele emerge aqui as células que vão dar origem aos embriões somáticos. Então, além de multiplicação, rapidamente essas células se regeneram. Bom, aqui nós temos o bioreator com diversos embriões já desenvolvidos e neste processo as auxinas são extremamente importantes, principalmente o 2,4-D, que é um dos grandes responsáveis pela formação de calos embriogênicos no café. A auxina também é responsável pelos nastismos, que são movimentos da planta que não envolvem crescimento e não são orientados, ou seja, são sempre iguais, não importando a direção do estímulo. O fotonastismo é o movimento não orientado pela direção da luz, sendo sempre para a base da flor. Um exemplo deles é a 11 horas, uma planta considerada do grupo de forração das ornamentais, aonde a abertura ocorre durante o dia e durante a noite, a flor sempre fecha no sentido da base. O tiquemonastismo e a quimionastismo também são movimentos que ocorrem em plantas insetívoras ou comumente conhecidas como plantas carnívoras, que em contato com o inseto fecham suas folhas com tentáculos ou com pelos urticantes e logo em seguida liberam secreção digestiva que atacam o inseto. A auxina também é responsável pela cismonastia, que é o movimento verificado nos folíolos das folhas de plantas do tipo sensitiva ou mimosa, bastante conhecida, que ao sofrer um embalo com a mão de uma pessoa ou com vento, fecham seus folíolos. Esse movimento é explicado pela diferença de turgescência da água entre as células do parênquima aquoso e que essas folhas apresentam, para se protegerem contra a perda excessiva de água para a atmosfera. Muito obrigada e até a próxima aula.